Olá, olá, centelhas! Voltando aqui para a gente fazer só o encerramento do nosso dia de hoje, que foi a relatividade física quântica, para a gente terminar aí o bate-papo bem rapidinho com o Mário. Vou esperar o Mário voltar para a gente fazer o encerramento. Nós estávamos apenas concluindo o assunto de hoje, que foi relatividade, falamos de Einstein, com a teoria da relatividade e a física quântica, a teoria quântica, porque que essas duas teorias, uma materialista e outra não, né, materialista, estão tão diferentes. E como é que está o meu áudio, gente? Porque o pessoal estava falando que estava baixo o áudio. O meu áudio tá bom para vocês? Beijo. Obrigado, Miriam, linda mamãe. Ana Maria, beijo. Olha, tá dizendo que tá sem som. Vocês estão me ouvindo legal, gente? Dá um joinha se tá me ouvindo ou se o som não tá bom. Ninguém tá falando? Tá ok. Estão dizendo que está ótimo o som. Estamos sem microfone. Só aguardando o Mário voltar, ele estava concluindo, né, falando sobre... A gente já estava começando a entrar no assunto que nós vamos falar amanhã, gente. Amanhã vai ser... Eu tô ansiosa, a gente botou esse assunto para o final, porque o assunto, a cereja do bolo, que é realidades paralelas e futuros prováveis. Então, a gente estava falando sobre o planeta Terra aqui, ser uma das realidades que existem, um dos jogos, digamos assim, onde as consciências atuam, e o planeta Terra é um planeta onde um sistema muito mais limitado, com leis mais rígidas, que nos dão menos liberdade. Por quê? Porque a nossa consciência ainda é iniciante. Tá aí, só falta você aceitar aí, Mário, o convite. A nossa consciência é iniciante, é como se nós fôssemos ainda o kindergarten, né? O jardim de infância das consciências, que nós estamos ainda. Então, por isso que o sistema não nos dá tanta liberdade de sair voando, de sair, né, fazendo coisas. Só que algumas consciências conseguem, digamos assim, quebrar as regras do jogo, que foram os monges que a gente falou que parecem ter superpoderes. Então, Mário, eu estou só aqui concluindo para a gente, nosso papo de hoje, que foi muito legal, e já iniciando um pouquinho do assunto que vai ser amanhã, que você estava explicando aí sobre as regras do jogo, sobre o planeta Terra ser uma escola de consciências iniciantes, por isso que as regras aqui são um pouco mais limitadas. Mas a gente vai falar disso amanhã em realidades paralelas e futuros prováveis. Ok, então, mas outra coisa que você comentou, tem algumas pessoas, né? A gente tem também funciona de uma forma normal. Pessoas que estão mais evoluídas, seres que estão mais evoluídos, que estão mais próximos da consciência, da centelha e do domínio disso, e seres que estão menos, e o que eu estava comentando, que ninguém é pior ou melhor do que ninguém, cada um tem o seu caminho, cada um fez um percurso diferente, e todos têm a mesma oportunidade de chegar lá, mas ela está aqui distribuída estatisticamente, né? Então tem alguns poucos numa ponta, alguns poucos nas outras, e tem alguns expoentes, né? Que nem um Buda, que nem um Jesus Cristo, para quem enxerga dessa forma um ou outro, né? São seres extremamente iluminados que tentaram trazer alguma mensagem e ajudar a puxar a amplitude da abertura da nossa possibilidade, até para ver pelo exemplo, né? E tudo mais, pela energia também, né? Para ampliar essa faixa em que a gente está. Mas a evolução cabe, no final do dia, a cada um de nós, né? Que é aquilo que eu estava comentando quando caiu, vem da direção do caos e do medo, e da violência, né? Da alta entropia, vem na direção de reduzir tudo isso, de reduzir a entropia, e de aumentar o amor, aquele amor não egoísta, né? E o que eu queria só ter concluído, e acabou cortando bem aí, foi que esse amor não egoísta, que é o amor por todos os outros, se você está se preocupando com o amor verdadeiro, se você está demonstrando e experimentando e vivendo, você está preocupado com o outro, você cuida do outro, né? Você vela, você quer o bem do outro. E se todos nós queremos o bem do outro, e cada um de todos os outros quer o bem de todos os outros,
não tem melhor forma. Você não precisa nem se preocupar com você mesmo, porque você está se preocupando com todos e todos estão se preocupando com você. Isso para descrever numa forma ideal. Mas esse é um ponto lá na frente, né? Assim, a gente está caminhando, saindo da alta entropia, vindo para a baixa entropia, e vindo do medo e indo na direção do amor. Então o Tom põe isso claramente nos livros dele, mas chegando lá com base em conclusões, vamos dizer, racionais, né? Com base numa evolução do modelo que ele faz. Mas ele abrange tudo isso e abrange todas essas possibilidades, inclusive da realidade não ser tão sólida quanto parece, ser uma construída na forma de uma simulação que não é diferente de uma ilusão, de um sonho, né? Como diz algumas outras aí, né? A gente cita aqui tanta coisa, mas como citei, por exemplo, o Cartas de Cristo, sei lá, o 100, né? Da mesma forma que o Caibalion aponta algumas coisas, eles também apontam coisas muito próximas e para eles não fica uma linguagem tão distante. Só que para aquelas pessoas mais racionais é mais fácil raciocinar no modelo da realidade virtual, que, aliás, tem outros filmes interessantes, como o 13º Andar, como o Matrix, e tem uma série de outras... 13º Andar, eu não assisti ainda, tenho que assistir, todo mundo me recomenda ele. Vou assistir. É interessante porque esse tem o seguinte, você está tratando uma realidade como a nossa aqui, onde eles estão desenvolvendo uma realidade imersiva muito boa, que se passa no passado, lá para os anos 40, e a pessoa consegue baixar lá, logar no personagem e viver lá dentro, né? Então, mas aconteceu umas coisas misteriosas, né? E aí acaba se descobrindo que existem outros níveis, né? Que se aquela pode ser uma simulação, esta aqui também pode, e sei lá se a outra é a última, né? Mas assim, traz bastante esses conceitos aí bem interessantes. Então é um filme que vale a pena. Não é novo, é da mesma época do Matrix, lá um pouco antes, um pouco depois. Mas é muito bom também. Tem muitos filmes que são úteis, né? Como você citou o Interestelar, me lembrei de citar esses aqui agora. Mas tem o Avatar, tem o Substituto. Eu ia comentar sobre o filme Avatar, né? Só que assim, a diferença claro que é uma referência, né? Os filmes são apenas para ilustrar, para tentar facilitar a compreensão. Mas no filme Avatar, digamos, o personagem do rapaz se deita e a consciência dele se loga no Avatar, que é aquele, né, aquele ser azul gigante. E ele se vê tão envolvido com a vivência como o Avatar, que ele não quer mais nem voltar lá para onde ele está, né? Então, meio que... Só que o que é explicado tanto no Caibalion quanto na teoria do My Big Toe, que não é a consciência toda daquilo que a gente chama de centelha ou da unidade individuada de consciência que vem para cá. É só uma porção, né? Então, no filme Avatar, o cara vai inteiro para lá. A consciência dele inteira fica no Avatar e o corpo dele fica inconsciente. Isso não acontece com as nossas centelhas, que mandam apenas uma porção suficiente para fazer o Avatar funcionar, né? Então, o que expande não é só o Avatar, não o Avatar, mas a porção de consciência que está logada no Avatar expande, só que quem expande é a centelha, né? É o Free Will Awareness, né? Veja, o Tom descreve um determinado modelo onde tem determinadas funções. Free Will Awareness Unit é uma unidade de livre-arbítrio consciente, que é supostamente uma parcela da centelha, que é uma parcela da unidade individuada de consciência, né? Unidade individuada de consciência é o eu maior, é a centelha. E o Free Will Awareness Unit é aquela porção sua que você loga, conecta com aquilo, né? Agora, isso não quer dizer que é menos que você, pelo contrário. Ele deixa muito claro que a consciência que você não se diferencia, é uma coisa só, não tem como você se separar. É que para comandar aqui o brinquedo, o boneco, o personagem, o avatar, né? Você não precisa, vamos dizer, do seu potencial todo, talvez de concentração, ok? Vamos dizer, para dizer alguma coisa em algumas palavras, mas
São só questão de funcionalidades, não está separado. Veja, ninguém está separado e preso no avatar. Você está conectado e comandando, está iludido que é o avatar, mas isso, o que tem percepção é você, é a centelha. Não tem como não ser. É a parte de você que é centelha. Tá? Então, assim, então você loga no avatar. A parte talvez mais interessante do filme, que ninguém presta atenção, porque o filme é lindo, né? Mas assim, é o que você disse. O cara era um rapaz, um personagem, que aliás ele era paralítico, né? E ele se loga a consciência daquele avatar no corpo daquele alienígena naquele mundo para poder interagir com os outros alienígenas. Então ele desloca. O que acontece? Eles usavam um equipamento tecnológico que deslocava a consciência para aquele outro corpo onde ele vivia lá para interagir. E no final, como você falou, ele acaba mudando de um para o outro, realmente vai em definitivo. Acaba resolvendo fazer isso. Mas o que é mais importante disso tudo? Se você não é o corpo que ficou demonstrado, vamos dizer, pela hipótese do filme, por quê? Qualquer dos corpos que ele estava, ele continuava sendo ele, só mudava o formato. Né? A consciência que ele era continuava existindo, tanto no corpo original quanto no corpo que ele visitava de vez em quando e acabou assumindo definitivamente. Essa é talvez a questão mais importante que o filme põe e que a maioria das pessoas não olha, porque está olhando para o filme apenas como diversão. Se o que eu sou é a consciência e não importa em que corpo eu estou, então o importante não é o corpo é um derivado, né? Que é o que rege, assim, que eu sempre repito, que eu acho que a frase mais fundamental do Tom Campbell é: consciência é fundamental, tudo mais é derivado, inclusive o corpo é derivado da sua consciência. É ele que comanda tudo isso, é ele que cria isso dentro dele mesmo, dentro dessa, com informação dentro da consciência. Isso torna, por que a insistência nisso? Não é para ninguém acreditar nada, já falei, não precisa acreditar em nada, por favor, não acredite em nada disso, né? Tenha suas próprias experiências, entenda os conceitos e verifica se isso não facilita a sua vida, se não se demonstra real para você. Né? Esse que é a mensagem principal aqui. Agora, e o objetivo qual que é? Você viver melhor, porque senão você fica resistindo contra as coisas como elas são, achando que elas são outra coisa, você está impondo resistência. E você está opondo resistência, você está gerando sofrimento. O objetivo é sair disso, é entender, é fluir. Fluir com facilidade é porque está compreendendo a ilusão em que você vive e a validade dela. Ela continua sendo válida. Porque o objetivo é evoluir, é crescer, é expandir a sua consciência. Não é treinar o corpo e ficar mais musculoso. Isso pode ser uma necessidade do seu trabalho, da sua atividade atlética. Mas isso não faz nenhuma diferença para quem você realmente é. Que o avatar deixa muito claro. A partir do momento que você é uma consciência que, dentro do contexto do filme, pode ir de um personagem para outro, você não é o personagem, você é a consciência. Isso é uma... Se você é consciência, você pode logar nesse avatar, naquele avatar, como no filme fala, né? É isso aí. E assim, Mari, esse filme tem coisas além dessa daí, tem outras questões também, que é a forma como os avatares lá, né, aqueles alienígenas azuis, eles interagiam e se conectavam com as outras, tanto com a floresta que eles viviam, eles se conectavam, tinham o cabelo que ele põe para... Então, era como se eles se tornassem um com a consciência daqueles animais, daqueles cavalos que eles... Né? Então, até a interação, assim, muita coisa assim, a gente vai vendo. Esse filme é cheio de... E para o pessoal que está perguntando, eu quero a lista dos filmes, a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo os filmes que a gente citou, né, Mário? Aqui. E aí você vai poder fazer aproveitar a sua quarentena aí assistindo filmes para expansão de consciência, né? Eu costumo dizer, e vou fazer uma brincadeira aqui, que assim, eu antigamente, que eu me achava muito esperto e não entendia nada. Assim, já comentei aqui que eu levei um susto o dia que eu descobri o tamanho da minha ignorância. E aí, você passa a ser, a partir do momento que se reconhece, ignorância não é no sentido bruto, é no sentido de desconhecimento, de tudo aquilo que eu desconheço. Né?
E você começa a ficar mais aberto, né? E aí o que, você começa a descobrir, né? Hoje eu costumo dizer o seguinte, eu sou capaz de repente encontrar alguma mensagem útil até na bula de um remédio. E não estou falando útil para a doença, né? Estou falando assim, as mensagens podem vir de qualquer lugar. E elas estão vindo o tempo todo. E a gente atropela as mensagens e não presta atenção. Então tem coisa sendo dita para nós nos filmes, até às vezes nas propagandas tem alguma coisa de útil. Se você está atento e você extrai aquilo para você, em todo lado tem utilidade. Em especial nesses filmes, que são metáforas fantásticas. Você acabou de citar outra. Eles no filme, vamos dizer, fazem aquela conexão através do cabelo, conecta com o animal, se conectava com aquela árvore da vida lá fundamental. Quer dizer, na verdade, tudo no planeta deles, assim como no nosso, é consciência. Não existe nada que não seja feito a partir da consciência e que não tenha algum grau... Mário, você falando isso aí, esse filme, eu vou assistir de novo, Avatar, com essa... Seu cachorrinho tem consciência, o seu gato tem consciência, o seu peixinho tem consciência, cada um dentro do seu nível, né, tirando aprendizados das possibilidades de escolhas que eles podem fazer, que são menores que as nossas, e às vezes sendo aprendizado para nós também, porque estamos todos interagindo. Agora, se você tratar aquilo como um peso de papel, né, você não vai extrair nada. Agora, você precisa chegar no ponto de perceber estas coisas. Né? Como eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo, tem muita gente que já percebe isso. E não precisa ser dito. Então eu estou falando óbvio. Mas tem gente que não se toca. Né? Como diz na filosofia, né? Tem gente que olha para uma floresta e só consegue ver um monte de lenha que vai render dinheiro para ele, se ele cortar e vender. Entendeu? Assim, então, se a pessoa só vê isso, a realidade dela se resume a isso. É disso que se trata a expansão da consciência. É de você ampliar as suas percepções e as suas compreensões, né? Entre outras coisas. Maravilhoso. Então, Mário, a gente vai continuar nosso bate-papo amanhã e, inclusive, continuando falando sobre esse último assunto que a gente começou a falar, né? Sobre as regras do jogo, sobre o jogo ser todo baseado em consciência. Isso a gente vai entrar mais profundo no nosso tópico de amanhã, que é realidades paralelas e futuros prováveis. Aí a gente vai entender um pouco mais de como que funcionam as regras do jogo aqui, nessa realidade paralela chamada Planeta Terra. E quem sabe em outras realidades que o Mário vai falar aí pra gente, a gente vai conversar aqui, bater umas papos sobre isso. Infinitas possibilidades aí, né? Perfeitamente, perfeitamente. Exatamente, alguém chama de mar de infinitas possibilidades, ou reino de infinitas possibilidades, né? Tá tudo no sistema e a gente vai ver como é que o sistema gerencia isso, gera, e ainda assim permite que você tenha livre-arbítrio, porque não é como se o destino tivesse escrito. As possibilidades estão calculadas, é o que a gente vai ver. Mas quem escreve e vai escolhendo entre uma coisa e outra somos nós. Se a gente estiver atento, a gente tem possibilidade de fazer escolhas melhores, né? Que contribuam para o nosso caminho de uma forma mais positiva. Tá bom? É isso aí. Foi um prazer. Então, eu só vou dar o último recado aqui, Mário. Por favor. Aproveitar esse cartaz bonito que você está aí atrás de você, né? Pessoal, se você gosta ali da dupla M&M's, né? A gente vai conseguir um M&M's para a gente fazer o nosso... Mário, se você gosta da dupla M&M's, aí, Mário e Mai, e quer aprender mais sobre esses assuntos, temos o nosso workshop em formato EAD, são várias horas de aula, né? Horas de aula, onde tem... Perguntas e respostas. Oi? Perguntas e respostas também. Isso, a gente teve 1 hora para mim, 1 hora e pouco para mim, 1h30 para o Mário, eu acho que foi de perguntas e respostas, além das nossas palestras. E tem um material em PDF que você vai baixar. E uma coisa muito legal também sobre esse curso, né, nosso, Mário, é que o acesso é vitalício. Uma vez que você acessou ele, adquiriu ele, pronto, é seu para a vida, tá? Aí você vai poder assistir quantas vezes você quiser sem pressa. E lá tem o material, né, de PDF que a gente usou nos nossos slides. E toda a energia que estava ali naquele momento, que foi muito legal, né, Mário? Isso.
Perfeito, é isso aí. Sem muita coisa a acrescentar. Foi maravilhoso, assim, foi muito bacana, porque assim, naquele momento rodou uma gratidão tão grande ali, uma energia mútua, que assim, toda vez que eu lembro me vem lágrima para os olhos, e eu nem consigo falar muito. Foi muito legal, né? É emocionante meio assim, você sentiu, você estava lá e, assim, é uma coisa muito bacana e assim, eu espero que com tudo isso sim, foi para isso que a gente filmou, para poder transmitir a mesma coisa e dar oportunidade de outras pessoas de forma mais remota e menos custosa, porque não tem que se deslocar, né? A gente acabou fazendo em São Paulo, quem sabe a gente mais para frente consiga retomar de estar presencialmente, mas é uma opção bem interessante agora, né? E eu queria só reforçar meio. Só reforçar uma coisa também, se o pessoal puder ir lá no site, hoje aí no Instagram meu, eu pus aquelas figuras todas, onde eu pus algumas explicações sobre os temas de hoje, através de figuras e alguns textos colaterais lá, que você também depois vai compartilhar No Telegram. no Telegram. Eu vou Mas, compartilhar os links explicações do assunto de hoje lá no Telegram. E, pessoal, vão lá no... Fala o nome aí do Instagram, Mário. My Big Toe Campbell, só isso, My Big Toe Campbell. O My Big Toe, você... na descrição também aqui do vídeo. No material que você compartilhou tem o endereço do site, tem o e-book lá, tem os binaurais que a gente acabou não comentando aqui. Talvez seja interessante em algum momento a gente comentar, porque os binaurais são algo que ajudam você a atingir um estado meditativo para entrar em contato com a sua centelha, com a sua unidade de consciência, né? Então são um meio, vamos dizer, tecnológico que o Tom Campbell desenvolveu e que estão disponíveis. Eu preparei uma amostra de binaurais, também deixei para download lá. Então o site tem bastante informação, bastante artigo, muita coisa para baixar, bem interessante também, se quiserem dar uma olhada, www.mybigtoe.com.br também, ok? Perfeito. Então, assim, quem quiser mais informações sobre a física digital, que o Mário está ajudando a divulgar, que é o trabalho do Dr. Tom Campbell, segue lá, tanto no site quanto no Instagram. O Mário sempre responde perguntas, é uma pessoa bem acessível, né? E é bem legal. A gente vai deixar todos os links aí na descrição do vídeo para que facilite para o pessoal. E convidar também para conhecer a página do nosso workshop, o Despertar, que foi maravilhoso. E como você falou, né, Mário? Esse workshop, todo o conteúdo está sendo disponibilizado de uma forma bem menos custosa, né? Porque o ingresso foi, eu acho que 2 vezes o valor do que o EAD está sendo, né? Então, assim, está muito, muito bom, muito acessível mesmo para ser um curso que você vai ter para a vida toda, né? Para acessar quantas vezes precisar. Então, é isso, gente. Vamos dar um tchau e amanhã, 12h45, a gente vai falar de física quântica, nossa semana quântica, realidades paralelas e futuros prováveis. Então é isso, Mário. Perfeito. Um abraço. Valeu. Obrigado a todos. Tudo de bom. Obrigada, galera. A gente se vê amanhã. Tchau, Mário. Obrigada. Tchau.